Depois da derrota para o Santos, o técnico Renato demonstra toda a sua revolta com o gol sofrido na Vila Belmiro e promete fortes medidas internas. Nós vamos falar sobre olheiros que estiveram em Santos para observar jogador do Grêmio e o título conquistado pela categoria sub-20. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus W e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, te registra lá. Usando o cupom A Dupla você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas bem mais interessantes. Eu errei meu palpite. Eu disse que o Grêmio empataria com o Santos fora de casa e o Tricolor acabou perdendo. E foi uma derrota dolorida. Afinal de contas, o resultado gerou grande indignação pela forma como aconteceu. Nós explicamos e eu já dei minha opinião sobre o jogo no conteúdo passado, mas acho importante deixarmos aqui algumas informações bem precisas sobre o ambiente do Grêmio. O Renato ele ficou revoltado. Esta é a palavra. E o próprio treinador deixou isso muito claro na entrevista coletiva. Ele ficou revoltado com a falta de concentração do Grêmio no gol da virada do Santos. O gol, que a bola ia sair, não saiu, os jogadores viraram de costa para a bola. Ele, Renato, ficou lá gritando na beira do gramado para que os jogadores se ligassem, se antenassem, mas não foi possível, o contra-ataque foi armado e o Santos acabou virando a partida. O Renato até classificou esse gol como gol de pelada do final de semana, onde os caras se reúnem, tomam uma cerveja, vão jogar bola e cenas como essa, acabam acontecendo. O treinador ele não poupou palavras para dizer o que pensa sobre o gol. Para ele foi um gol infantil, de falta de concentração e ele promete uma forte conversa no vestiário durante a semana. Disse inclusive que a primeira conversa já aconteceu, que ele cobrou os jogadores e aqui um relato importante. Houve um longo tempo do final do jogo até a entrevista coletiva, um tempo maior do que o normal, justamente porque estava ocorrendo esta conversa. Mas o Renato promete que vai conversar ainda mais, vai cobrar ainda mais nos próximos dias no CT Presidente Luiz Carvalho, antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Renato, ele fez um relato que eu achei interessante. Ele disse que vai falar para os jogadores, e já deixou isso mais ou menos claro, que se os atletas quiserem a folga da data FIFA, vai acontecer aí nas próximas semanas uma data FIFA e os jogadores tirariam 1-2 dias a mais de descanso antes de iniciarem um treinamento, aproveitar esse período do calendário vazio sem jogos. Se os jogadores quiserem essa folga armada, essa folga pré-combinada, eles precisam deixar o Grêmio na parte de cima da tabela de classificação. Essa folga, o Renato até disse, olha, eu posso não ir para o Rio de Janeiro, mas eles também não vão descansar, a gente vai ficar trabalhando para corrigir os problemas. Ou seja, tem uma folga já pré-agendada para a data FIFA, mas se as coisas não caminharem como o treinador deseja, não ocorrerá esse período de descanso extra. Bom, apesar da derrota e apesar das fortes críticas feitas pelo treinador, Renato gostou do time. No entendimento dele, o Grêmio jogou bem. Até, esse tipo de declaração, ela não combina com o restante da entrevista. E eu acho importante nós colocarmos aqui que esta análise de jogou bem, ela foi feita na primeira resposta, onde o Renato estava polido, um pouco mais controlado, um pouco mais protocolar, ele foi se soltando ao longo da entrevista. No decorrer da entrevista, não acho que a avaliação tenha sido positiva sobre a atuação do time. Tanto que ele faz críticas ao Franco Cristaldo, de alguma maneira a situação física do Felipe Carbajo, Ele vai pontuando jogadores que não estiveram bem dentro do jogo e que justificaria, a sua tentativa de mudar o time no segundo tempo.
Galdino, por exemplo, uma substituição muito questionada, de acordo com o Renato, ele entrou para ganhar ritmo de jogo pelo longo tempo parado, já que estava machucado desde a metade de junho. Mas o Renato fez esta avaliação de que o Grêmio jogou bem, mas que precisa melhorar dentro do Campeonato Brasileiro, em especial contra os times que estão sofrendo na zona do rebaixamento. É a síndrome de Robin Hood, assim classificada pelo treinador, roubando pontos dos grandes, dos ricos, e entregando para os pobres, para os times que estão na parte de baixo da tabela. É a avaliação do Renato, repito, bastante incomodado, bem indignado durante esta entrevista lá na Vila Belmiro. Renato, que foi expulso do jogo, né? E nós tivemos 2 expulsões na partida, a primeira delas do Reinaldo dentro de campo e a segunda do Renato. E eu estava dando uma conferida na súmula e digo o seguinte: na súmula, o árbitro relatou que o Reinaldo, depois de ser expulso com o segundo cartão amarelo, disse para ele: "Você está de sacanagem, está roubando a gente". Esse tipo de declaração pode pesar contra o Reinaldo em um possível julgamento, mas o atleta disse: está na súmula. O Renato também se manifestou. O Renato disse para o quarto árbitro: "Vocês precisam ir ver o VAR", sobre o lance que gerou o segundo cartão amarelo para o Reinaldo. Lembrando que não pode, né? Segundo amarelo não tem revisão do VAR. "Estou cansado de ser roubado", completou o Renato. O Renato, depois, na entrevista coletiva, ele não foi questionado sobre o assunto, mas ele optou por falar. E ele se desculpou com a arbitragem. Abre aspas para o comandante do Grêmio: "Mereci ser expulso, mas fui cobrar o quarto árbitro porque não era falta do Reinaldo". Seguiu o Renato falando: "Falei que estava cansado de ser roubado. Errei. Um erro não justifica o outro". Foi o pedido de desculpas do Renato na entrevista coletiva. Ele fez um gesto de roubo com as mãos, né, dentro do gramado. O quarto árbitro falou para o juiz e, por isso, o treinador é desfalque para o jogo da próxima rodada contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que volta para Porto Alegre nesta segunda-feira, descanso para os atletas, treinamento marcado para amanhã da terça-feira lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Fora de campo, tivemos movimentações interessantes também. E envolvendo Ferreira, tá? A notícia que veio de fora do país, sites especializados no mercado de transferências, apontaram que haviam olheiros da Premier League, do futebol inglês, na Vila Belmiro para observar alguns jogadores e um do Grêmio, Ferreirinha. Existia, né, um olheiro na Vila Belmiro para olhar o Ferreira. Essa informação veio de fora do Brasil, tá? Eu não consegui confirmação por aqui, mas enfim, né, isso está sendo comentado, foi comentado. Convenhamos que o Ferreira não entregou uma boa exibição para um analista, né, para um olheiro. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias em relação ao mercado de transferências. Ferreira que foi muito criticado nos bastidores pelo desempenho que teve diante do Santos. E o outro ponto extra-campo que julgo importante colocarmos aqui é positivo. O Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho Sub-20. A equipe venceu mais uma vez o Juventude na final, na grande decisão. O placar foi 1-0 e o gol foi de Natan Fernandes, ele que faz parte do grupo profissional. Natan ficou para disputar a decisão do Sub-20, já que ele está numa linha, né, de hierarquia bem abaixo no grupo profissional. É um garoto de muito potencial e nós fizemos um vídeo sobre as capacidades do Natan Fernandes. Recomendo você dar uma espiadinha porque ele está sendo preparado para 2024. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!